Se coloque de pé, abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Primeira carta de Pedro, vamos falar de um tema. Essa ministração será uma ministração temática e vamos falar a respeito de santidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 1, verso de 16. Vamos ler juntos, irmãos? Amém? Depois do número 3, vamos ler todos aqui no telão? 1, 2, 3. Porquanto escrito, sede santos, porque eu sou santo. De novo, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Curve a sua cabeça. Senhor, nós estamos, ó Pai, aqui para pedir, Senhor, fale conosco, Deus. Fale palavra de poder, de autoridade, Deus. Fale aos nossos corações, ó Pai. Ministre, Senhor, de uma forma profunda, íntima, com os nossos corações, ó Pai. Estamos aqui, Pai. Somos um povo, Pai, lavado, comprado, redimido, Pai, pelo sangue do Cordeiro. E, ó Pai, ensina-nos mais um pouquinho, Senhor, a respeito dessa temática santidade, Pai. No nome de Jesus Cristo, amém. Pode tomar o seu assento, meu irmão. Hoje eu quero falar sobre santificação e maturidade. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, o texto que nós lemos faz referência a algo que está lá em Levítico, em que o próprio Senhor disse ao povo hebreu, dizendo: sede santos, assim como eu sou santo. Esta prerrogativa, esta é realmente uma qualidade do seu Deus. Esta é uma qualidade do qual ele comunica ao seu povo. Há atributos que são incomunicáveis, como onipotência, presença, onisciência, irmãos, mas também atributos da parte do qual ele comunica a todos aqueles que estão subordinados ao seu senhorio. O Senhor é santo e, portanto, ele comunica ao seu povo santificação, santidade. Ele é amor, Deus é amor, e, portanto, ele comunica aos aqueles que estão subordinados a ele amor. O Senhor, ele também é um Deus misericordioso, e nós nos tornamos um povo misericordioso. Por quê? Porque essas são algumas das prerrogativas divinas que não são comunicáveis. Irmãos, a Bíblia vai dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus, imagem e semelhança. Se existe um atributo dentro da criação, após o ato da criação em si, era a santificação. Deus criou o homem santo. Deus criou um homem totalmente puro. Deus criou um homem para a adoração para seu louvor e adoração. Você foi criado com um propósito, você foi criado em santidade, o homem foi criado em santidade. Mas ao você ler a Bíblia Sagrada, logo você vai se deparar com uma tensão, logo você vai se deparar com um grande trauma. Qual é esse trauma? O trauma é a entrada do pecado na humanidade. E esta entrada do pecado na humanidade gerou algo em que nós chamamos de depravação total, ou melhor dizendo, queda. O homem caiu, todos os homens, eles vieram a existir, a andar e a viver debaixo do senhorio de Cristo, debaixo da obediência, mas por conta da queda, todo homem existe, todo homem anda,
todo homem vive agora debaixo de um tribunal, e este tribunal está sobre toda a humanidade, de maneira que a Bíblia vai dizer que todo pecador terá que se apresentar diante do santo juiz. Logo a Bíblia fala, morreu, segue-se o juízo. Quando nós nos desligamos deste corpo por o evento da morte, então o nosso espírito vai a Deus e é guardado para o dia do juízo, onde nós daremos conta de tudo aquilo que nós realizamos no corpo. Irmãos, aqueles que se encontram por conta da justiça de Cristo, ao morrer, eles vão ao seio de Abraão. O seio de Abraão é uma figura, é uma linguagem para associar a respeito dos céus, da morada eterna. E aqueles que por conta da sua vida em desobediência, desce ao inferno. Mas tantos aqueles que estão diante de Deus hoje em repouso, e aqueles que também estão no inferno, um dia ressuscitarão, uns para glória, uns para louvor, e outros para juízo, e outros para condenação. O fato é que todos os homens serão apresentados diante de Deus. Lembra de uma expressão dizendo que a todos os caminhos levam a Deus? De certa forma, é uma grande verdade, porque até mesmo aquele caminho tortuoso, o final dele, irmãos, será logicamente morte, mas por meio da morte, você vai ter que dar conta de tudo aquilo que você cometeu. Após a queda, todos os homens existem, andam, vivem debaixo de um tribunal, onde nós teremos que prestar contas diante do santo Deus. O pecador, irmãos, aquele que responde à pregação do Evangelho e responde com fé, responde à obra satisfatória de Cristo, este pecador, ele mesmo, que antes era destinado ao inferno, à perdição, ele é declarado justo. Repita comigo, justo. O pecador é declarado justo, e por conta das suas obras, irmãos, não. O pecador que é redimido, que expressa a fé diante de Deus, ele é declarado justo pelas obras de Cristo, por aquilo que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Você pode dar glória a Deus por isso. Efésios capítulo 2, verso 9 diz: não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que nelas andássemos. Repara que o texto vai dizer que o Senhor de antemão criou, realizou obras magníficas, para que Ele criou de antemão, para que nós pudéssemos andar nelas. E qual é essas obras, irmãos, que atrai a atenção de Deus? A obra de Deus nas nossas vidas, na verdade, é a ação salvífica de Cristo em nós. Isso é algo prazeroso para Deus. Isso atrai a atenção de Deus, quando nós estamos mergulhados com o Espírito Santo, com o sangue do Cordeiro, quando temos uma vida agora escondida em Deus, no Filho. Louvado seja o Senhor. O cristão é declarado justo pela obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. E esta obra é a obra salvífica que o Senhor preparou para que possamos nela andar. É pela obra redentora que nós somos salvos, a obra de Cristo. Aos Romanos, capítulo 5, verso 1, Paulo escreve: justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Pela fé na obra de Cristo, nós somos declarados justos. Cadê os justos? Você pode dar glória a Deus por isso? Você que é declarado diante de Deus, não é por obras, mas é por aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 10, verso 38 diz: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, nele a minha alma não se agrada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Nós somos aqueles que foram eleitos para o propósito de Deus, mas abraçamos esta obra com fé. Você que tem uma fé salvífica, você pode dar glória a Deus nessa noite, porque o Senhor te alcançou por causa desta fé, no testemunho do Filho eterno, do amado. Nós somos declarados legalmente justos, porque a justiça de Cristo nos é inserido na nossa conta. Irmãos, imagina você com aquela conta negativa, antes estava num ativo, de forma que quando você fechava o seu balancete, era algo maravilhoso, porque ainda sobrava, dava para você comprar, mas veio a crise financeira, talvez veio a pandemia, e de repente de ativo veio a ocasiar uma declinação financeira, de maneira que agora é só passiva, a conta só está no vermelho, endividado. E de repente, irmãos, na nossa história, que antes estávamos como que endividados, tínhamos que pagar com a nossa própria alma, Jesus veio no nosso lugar e pagou a conta, de maneira que você não deve mais nada. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus para a sua vida. Glória a Deus por isso. No processo judicial de Deus, somos livres da culpa do pecado. Repete comigo: culpa do pecado. Você é livre da culpa do pecado, ou seja, você já não é mais culpado, porque o Senhor já te enxerga como alguém livre do pecado. As obras mortas são apagadas, toda a dívida é sanada pela obra substitutiva de Jesus na cruz do Calvário, a saber, a sua obra vicária, do qual Ele mesmo entregou a sua vida em nosso lugar. Essa obra vicária é suficiente nos tornarmos pessoas justas. Aleluia. Cadê os justificados? Dá glória a Deus nessa noite. Aleluia. A justiça do Filho nos é imputada, e nesse momento passamos a provar de um estado de justificação, quando a justiça de Cristo cobre as nossas vidas e provamos da sua propiciação, da sua cobertura, de maneira que agora passamos a estar ilesos da atuação da culpa do pecado. O Filho nos tornou tudo propício para que possamos sermos inseridos a uma família celestial que vai morar nos céus. Nesse momento, irmãos, o pecado do impenitente é apagado pela justificação de Cristo. Irmãos, tudo isso tem um propósito, o propósito da glorificação.
E isso é algo tremendo. Há um dia no calendário de Deus, já está marcado, do qual você receberá uma coroa inacessível, uma coroa que não pode murchar. Você que está passando por fraquezas, por tribulações, mas não tem negado a fé, você que está perseverando até o fim, há um dia que o Senhor vai realmente cessar o choro, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade de Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso. Aleluias! Cristo seja exaltado nas alturas. Esse dia da glorificação será o dia em que o pecado será totalmente exterminado, totalmente, de maneira que todo vício do corpo será neutralizado pelo poder da ressurreição, que está atuante na tua vida, que está te regenerando, que está te transformando. Atualmente, irmãos, estamos sujeitos às hostilidades deste mundo. Atualmente, irmãos, carece que de um pouco de tempo sejamos um pouco de tempo atribulados, mas que você venha perseverar até o fim, porque o dia está chegando, o dia futuro da glorificação. Aleluias! Glória a Deus. O mundo tem uma hostilidade, uma degradação de queda que faz com que os homens estejam debaixo de um jugo, e no meio desse processo você é justificado, mas também Deus viabiliza um meio para que você possa obter a natureza divina, para que você possa ter uma porção diária de santidade. Repita comigo: santidade. O Senhor requer, porque Ele é santo. Sendo Ele santo, todo aquele que é chamado por Deus precisa ser santo. Se você é regenerado, se você foi alcançado, se de fato a sua fé é uma fé genuína, então você já foi declarado santo. Mas santo no passado, Deus já te enxerga como alguém separado, como alguém já separado para a manifestação da graça de Cristo. Porém, também a santificação não apenas é um ato, mas algo progressivo. Então, nós devemos nos tornarmos mais santos à medida em que nós vamos caminhando com Ele. O texto de 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer: eis que vou te revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao soar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corrupto se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá aquela palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu agrilhão. Onde está a morte? A sua força, o seu agrilhão. Irmãos, repara que esse mesmo texto do qual o apóstolo Paulo, ele faz menção na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a respeito da morte, é o mesmo termo usado na primeira pregação de Paulo, ao dizer a respeito do triunfo de Cristo, quando ele ressuscitou dentre os mortos. E assim como ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos com ele em glória, de maneira que o objetivo da santificação é para que possamos viver esse
tempo vindouro, o tempo da ressurreição, o tempo em que o corpo que é mortal e fraco venha se revestir da imortalidade. O que é corrupto se torna incorrupto, o que é mortal se reveste da imortalidade. É esse o objetivo futuro da santificação. Santificação é um ato de salvação, um ato de separação, mas também santificação é um processo do qual nós vamos nos revestindo de Cristo. E também santificação tem um fim, e o fim é a nossa ressurreição e a aparição com Cristo nos ares, de maneira que todos os olhos verão, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Amém. Nesse processo de salvação, de santificação, há alguns meios pelos quais o Senhor determinou para que possamos vivenciar esta tamanha salvação, aperfeiçoar esta tamanha salvação, pois o termo santificação no grego agiasmos é colocar à parte. Nós que estamos num processo de santificação, há um dia liberado para as nossas vidas, mas até lá nós devemos viver uma vida em santidade e prezando para com os instrumentos que o Senhor liberou para a nossa própria santidade. E é pensando nisso que eu quero aqui apontar pelo menos 4 itens que o Senhor nos deixou para que possamos obter, praticar, aperfeiçoar a nossa santificação nele, perseverar na santificação. A primeira coisa, irmãos, é a palavra. Repita comigo: palavra. O Senhor deixou para a sua igreja a palavra, porque é a palavra que gera um produto de santificação. Perceba lá, João capítulo 15, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim, que não produz fruto, ele a corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza muitos frutos. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Ou seja, quando o Senhor libera a palavra para a sua vida, e é esta palavra que gera em nós o dom da fé, esse processo diante da Bíblia é um processo de santificação. Então a palavra limpa, irmãos. A palavra tem que ter o seu lugar de destaque na estante do nosso coração. A palavra tem que estar em primazia dentro de todo o arcabouço do nosso conhecimento. Quem tem que reger a nossa vida é a palavra do Senhor, porque a palavra nos santifica. O que Jesus falou aos seus discípulos: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. A palavra santifica, a palavra purifica, a palavra vai tirar todas as impegrinações. O que está dentro sai, porque a palavra entra. A Bíblia fala que a palavra é como espada de 2 gumes, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Na palavra todas as coisas estão diante de Deus descobertas. Na palavra o Senhor muda a nossa vida e alcança aquilo que nós mesmo não podemos alcançar. Num olhar introspectivo nós não podemos alcançar. A palavra vai lá onde você não pode alcançar. A palavra vai lá e ela te santifica, e ela te regenera, e ela te lava. A palavra faz extraordinariamente sobre a sua vida a obra dele. A palavra, que a palavra esteja em primeiro lugar sobre a sua vida.
Porque pela palavra nós somos limpos. É pela palavra que o povo de Deus é regenerado. É pela palavra que nós somos transformados, santificados. Efésios capítulo 5, verso número 5 diz, e lá naquela alegoria do casamento, do qual Paulo usa a figura de um noivo e uma noiva, no sentido de apontar relacionamento da igreja para com Cristo. Ele diz: vós, maridos, cada um de vocês ame a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse pela purificação, por meio da lavagem das águas da palavra, por meio da lavagem das águas da palavra. Irmãos, ame a palavra de Deus, porque ela te purifica. Ame a palavra de Deus, porque ela te santifica. Aleluia. Quando você medita na palavra, é um ato soberano de Deus, que Ele determinou para com a sua vida, para que possa expurgar, retirar todas as tudo aquilo que está impregnado em você, até chegar no momento em que não reste mais nenhum resquício de você, até chegar o momento em que o eu já não domina mais, porque quem vive é o Senhor na sua vida, quem vive e domina a sua vida é você. Quanto mais você medita, quanto mais você ama a palavra, muito mais você vai abandonando o eu e se revestindo do verbo vivo, do Logos de Deus, que é a palavra eterna. Oh, aleabarachuri amagácia. Ame a palavra, irmãos. Que este livro não seja um livro aberto na tua estante no Salmo de 91, mas que seja um livro onde você pratique, você leia, que você ame de uma maneira incondicional, que você saiba tirar o tempo, e um tempo não apenas suficiente, mas um tempo todo em qualidade, em meditar na palavra, porque Deus liberou para a sua santificação a palavra. Em segundo lugar, Deus liberou, e é coisa tão linda, para a nossa santificação, Deus liberou, repita comigo, alus, paracletos. Deus liberou o outro Consolador. Ele é o primeiro Consolador, mas Ele liberou o outro Consolador, para que possamos viver na presença do Eterno. Ele derramou do seu Santo Espírito, em cumprimento da palavra de Joel, capítulo 2, verso 28, a dizer que eu derramarei sobre toda a carne o meu Espírito, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Esta palavra já foi liberada para a sua vida, esta promessa é para a sua vida. O Espírito Santo é importante, porque é o Espírito Santo que vai nos ensinar, de maneira que Ele é o tutor legal, Ele se torna aquele que estará diariamente conosco, para nos orientar, para nos educar, para nos santificar. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é o selo da promessa. Irmãos, quando o rei, ele tinha um selo, o selo que ele usava, ninguém poderia romper, ninguém poderia tirar, somente o destinatário poderia romper o selo, porque aquele que rompia o selo do grande rei, este mesmo era destinado à morte, era julgado e condenado. Irmãos, da mesma maneira, o grande rei já liberou para a sua vida o selo da promessa. O Senhor já liberou para a sua vida o penhor da herança, de maneira, querido, que você em Deus, você tem garantia. O Espírito Santo agindo sobre a sua vida vai convergir tudo para a realização da vontade de Deus, que é boa,
Romanos capítulo 8, verso 13 diz: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Tito capítulo 3, verso 4 diz: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com todos, Ele nos salvou, não por obras das justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, assim como a palavra, o Espírito Santo, ele entra em nossas vidas para nos regenerar. Esse Espírito é o Espírito da herança, o Espírito da plenitude de Cristo, o Espírito de toda graça, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, Jesus te chamou e Ele derramou sobre a sua vida para te santificar. O Espírito Santo, a ordem para a sua vida é: viver no Espírito, viver no Espírito, que você seja cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do poder, cheio do Espírito Santo. Quem ama, deseja o Espírito. Irmãos, uma certa feita, Jesus, numa das festas mais marcantes dos judeus, ele um dia ímpar, ele se levanta, ele diz: aquele que crê em mim, assim como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E é uma ressalva, o autor falava isto a respeito do Espírito que ainda não havia sido derramado sobre os discípulos. Quem crê nele, assim como diz a palavra, lembra? A primeira coisa que eu falei, palavra santifica. Quem crê nele conforme a palavra, também acontece, ele é cheio do Espírito Santo para santificar, para purificar. Desejo, irmãos, viver cheio do Espírito Santo. Em terceiro lugar, e eu quero aqui fazer realmente menção do nome dessa igreja: união em Cristo. Repita comigo: união em Cristo. Irmãos, um dos meios que o Senhor liberou para que possamos viver uma santificação que vai culminar numa ressurreição e glorificação, também está na nossa união com Cristo. Ora, nós precisamos estar unidos com Cristo. Romanos capítulo 6, verso 4 diz: somos sepultados com Ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não seja mais escravo do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morrestes com Cristo, cremos também que vivemos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quando ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para a glória. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos em Deus, em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa união com Cristo nos leva à mortificação, nos leva a um processo de mortificação. Estando em unidade, estando com Cristo, também é um processo de mortificação. E por que mortificação? Talvez
você mesmo diga: eu já venci esse pecado. Talvez você diga: eu fui um dia eu fui uma pessoa avarenta, ou então eu fui uma pessoa idólatra, ou outro até mesmo dirá: olha, eu fui uma pessoa dada muito à pornografia. Irmãos, estamos dentro de um momento em que o pecado ainda habita no nosso corpo mortal, mas o nosso espírito está se revestindo de Cristo. Estamos unidos com Ele, de maneira que em Cristo já reinamos com Cristo nas regiões celestiais, e nos é concedido toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Portanto, se estamos sendo tentados na carne, saiba de uma coisa: já é liberado bênçãos das regiões celestiais. Vá lá em oração, vá lá no trono, vá lá nas regiões celestiais, vá lá em oração e pega aquilo que é necessário para você vencer as suas tribulações, as suas tentações. Irmãos, voltando aqui na digressão, irmãos, nós todos somos ainda carentes da graça de Deus, muito mais, porque estamos dentro de um processo de santificação, mas o pecado ainda está em nós. Irmãos, uma das pessoas que eu admiro mais na Bíblia Sagrada é o apóstolo Paulo. E ainda assim o apóstolo Paulo, veja lá no capítulo 6 e 7 de Romanos, capítulo 6, ele narra a respeito do seu conflito interno, porque ele acha nele duas leis: uma lei do entendimento e uma lei do pecado, e ele está lutando dentro dele, porque o tempo todo ele vê que existe uma lei, e essa lei é como se fosse uma lei do pecado, como se fosse um impostor. Não é ele, mas é a velha natureza que está lutando para voltar. E eu quero te dizer que toda vez quando nós nos rendemos à velha criação, à velha criatura, deixamos de lado as promessas de Deus. Por isso, irmãos, continue combatendo dentro de ti mesmo as guerras diárias, sabendo que o Senhor já viabilizou o meio da santificação. Deus já liberou as ferramentas espirituais para que você possa pelejar, para que você possa vencer as tentações diárias. Imagina o pecado, irmãos, como aquele homem que estava dentro de um território inimigo, dentro de uma guerra, e o pecado está ali. Ele consegue matar um homem em destaque dentro do exército. Ele mesmo, o pecado se finge de morto, cai, e as pessoas, os soldados, começam alvoroçadamente buscando quem foi que matou o rei, quem foi que matou o general, quem foi que matou aquele de alta patente. E o pecado está lá como que aparentemente morto. As pessoas passam até por aquele soldado e dizem: não foi esse, porque esse está morto. De repente as pessoas param e falam: não achamos, vamos desistir de procurar. Aquele pecado que se dizia morto, ele volta e mata mais outras pessoas. Assim é o pecado em nós. Às vezes ele mesmo se coloca como se tivesse morto em nós, para nos ludibriar. Mas o que precisamos é dom do Espírito Santo, é discernimento, é viver uma vida no Espírito, porque é no Espírito que aquilo que aparentemente está morto, que o pecado que está aparentemente morto na nossa vida, é revelado e vencido para a glória de Deus. Pode ser, querido, que uma mosquinha, como mesmo fala Eclesiastes, diz que Eclesiastes, se eu não me engano, no capítulo de número 15 ou 10, mas é como uma mosca colocada dentro de um perfume, um frasco de um perfume pequeno, um perfume cheiroso, um perfume magnífico, mas uma só mosca coloca a perder tudo. Uma só mosca faz um processo de putrificação, de maneira que coloca tudo a perder. Assim, querido, apenas um pecado
pecado regendo a nossa vida, tendo vida em nós, fará com que venha a se perder tudo. Portanto, tenha vigilância, irmãos, portanto, tenha vigilância. Pode ser que aquela pornografia, você diga, eu já venci, mas vigia na terra, porque se você não vigiar, o pecado volta, como uma serpente. Provérbios capítulo 30 diz, como a serpente que sabe, sempre volta pelo caminho. Por quê? Porque ela seguia pelo cheiro. Ela sabe como voltar. Da mesma maneira, o pecado sabe como voltar. Por isso, esteja sempre vigilante. A orientação de Deus é: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Pode ser no adultério, pode ser na pornografia ou na mentira, pode ser numa situação que você aparentemente ninguém vai ver, mas a tua santidade você não pode negociar com ninguém. Você é santo e santo para Deus. Amém? Em quarto lugar, além de o meio que o Senhor determinou para a nossa santificação, é a palavra, o Espírito e a união com Cristo. E esta união, até mesmo, voltando a esta união, pode se relacionar também com uma igreja do Senhor. Por quê? Porque, irmãos, a igreja é um momento de união com Cristo também. Aqueles que estão deixando de congregar, como está na carta aos Hebreus, dizendo que era como de costume na época. Querido, congregar também santifica, congregar também purifica. Estar presente na união, na comunhão dos santos, te fará também ter uma vida santa. Irmãos, esse texto está dentro de um contexto um tanto complicado, maligno, mas ele fala, um ao outro e ajudou e disse, esforça-te. O texto original diz que era como se fosse um maligno dizendo ao outro, vamos nos esforçar para poder fazer coisas maiores. Mas une isso, coloca aqui. Se um ou outro dizer, olha, esforça meu irmão, levanta meu irmão, você vai purificar e não derrotar, você vai santificar e não derrubar. A união santifica, a união no corpo santifica. Repita comigo, congregar santifica. Parece heresia, Gilson? Não, mas não é. Querido, estar juntos, congregando, santifica. Por quê? Porque aqui tem alguns que têm a palavra, outros têm salmos, outros têm cantos, outros têm dons espirituais. E é nesse processo de união, e essa união inequívoca, essa união perfeita, também gera em nós santificação. Ame estar junto com a sua igreja, ame congregar, ame estar nos cultos, ame, não perca um culto sequer, porque é importante para o seu crescimento, para a sua santificação. Eu quero te dizer, se necessário vir de manhã, vim à noite, faça, porque a sua vida espiritual agradecerá. Em quarto lugar, aquisição de uma consciência santa. Repita comigo, aquisição de uma consciência santa. Vamos lá, de novo, aquisição de uma consciência santa. Você entendeu? Diga glória a Deus. A santificação, o processo de santificação gerará em nós uma consciência santa. Você pode dar glória a Deus por isso. Nossa decisão de buscar a santificação pela capacitação do Espírito Santo gerado em nós, no processo definitivo, esse processo que se iniciou no evento do novo nascimento. Irmãos, quando nós nos tomamos da nova natureza, essa natureza do Espírito em nós, fará com que o que é mortal, fará com que é corrupto, seja revestido diariamente, de maneira que vamos com ele andando de glória em glória. O que é andar de glória em glória? É de vitória em vitória, é de vitória em vitória. Um dia
dia eu venço o pecado do adultério. Outro dia eu venço o adultério da pornografia. Outro dia eu venço o pecado da mentira. Outro dia eu venço o pecado da cobiça. Eu vou de glória em glória, andando com Cristo. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação, e por meio dela muitos se contaminem. Que não haja nenhuma raiz de amargura em nós, mas que tenhamos uma consciência santa de saber lidar com os nossos conflitos diários. A santificação tornará-se um alvo para as nossas vidas. Ele será o motivo da nosso seguir, da nossa caminhada. O texto que eu li, ele diz seguir, ou seja, a palavra santificação se torna um alvo para ser seguido. Nós devemos caminhar. Romanos diz: porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes as vossas carnes, certamente viverão. Romanos 12, capítulo 1, verso 1 a 2 diz: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus peço que ofereçam vossos corpos como um sacrifício santo, vivo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos vivam conforme, não vos moldeis conforme os padrões deste mundo, mas deixai-vos que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Repita comigo: mente. A mente precisa ser purificada para que possamos provar da boa, agradável e perfeita vontade do Pai. A nossa mente precisa ser por Ele transformado. Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas que são do alto, ou seja, a nossa mente estará lá, porque alcançamos um novo nascimento, e o que nos interessa não é o que está aqui. O que está aqui é passageiro. O que você é e está lá no reino da glória. A mortificação é um gesto divino promovido pela divina providência de Deus. Colocar o crente, ele coloca o crente num movimento ascensional. O que é o movimento ascensional? Uma ascensão. Você está subindo. Você toma asas de águias e começa a voar acima das dificuldades. O movimento em direção ao reino é como que em Cristo, é como se uma vez nascidos novamente, recebemos um poder em potencial, recebemos um poder de maneira que esse poder vai nos levar, e existe nele uma atividade gravitacional. Nós estamos debaixo de uma influência gravitacional, estamos sendo atraídos para Cristo. Ora, dentro desse mundo, tudo aquilo que está dentro desta atmosfera, 7 camadas, são atraídas para o núcleo da Terra, num poder gravitacional. Assim somos nós espiritualmente, estamos em Cristo, e agora há um poder em potência, um poder que gera um poder gravitacional para nos atrair para Ele. Se quando se fala energia potencial, me lembrou da física, lá no ensino médio, fala aqui, poder, aqui um objeto parado, ele tem um poder, uma energia em potencial. Se eu solto, esse poder muda para um poder sinérgico, uma energia, um sinergismo.
Então aqui, ó, eu estou numa posição, e essa posição, pela devida poder gravitacional, a energia gravitacional, ele se converge em energia cinética, e alcança um alvo que é se ligar a um ponto de fixação atraente. Assim é o crente, tem um poder em potencial, mas também de forma sinérgica, um sinergismo, de maneira que potencial, estamos em Deus, somos justificados, essa é uma energia potencial, mas no meio do processo há também um poder sinérgico, uma sinergia. O que eu posso dizer com isso? Você também vai colaborar com o processo da santificação. Se você dizer é tudo Deus, se é tudo Deus, outras pessoas, como lá no primeiro século, vislumbravam dizendo, olha, eu posso fazer o que eu quero. A carta aos Romanos é realmente uma tentativa apologética de contradizer essa fala, porque as pessoas disseram, se é tudo para a graça, pela graça somos salvos, não, eu posso fazer o que eu quero. Não, irmãos, há uma sinergia também. Você colabora com o processo da santificação e da salvação, querido. Assim, Deus proporciona na minha vida. Eu quero pelo menos colocar aqui 3 pontos. E para terminar, repita comigo: santificação é um ato posicional. Você foi separado, somos colocados numa posição em potencial, passa a ter uma energia em potencial, que vai uma posição, de maneira que a posição favorecerá um movimento em sinergia. 2, santificação é progressivo. Repita comigo: santificação é progressivo. Santificação envolve um processo em que o crente é submetido ao exercício da fé. Você vai exercitando a sua fé, e a sua fé vai se tornando mais robusta, e os efeitos disso é o aperfeiçoamento na caminhada do cristão. O cristão, ele passa a estar em um movimento em direção ao reino, e esse movimento tem toda uma colaboração. Ele tem uma energia que está dentro dele, que foi liberada nele, mas também ele como objeto da graça, é atraído para o corpo celestial, para o reino de Deus. Portanto, 2ª carta de Coríntios, capítulo 7, diz: portanto, meus amados, tendo essas promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Conforme vamos caminhando, vamos aperfeiçoando. A santificação deverá ser aperfeiçoada em temor. A palavra temor, irmãos, eu aprendi que temor só obtemos andando andando junto, conhecendo. Não há temor sem conhecimento. A conclusão é que a santificação principal, o próprio Espírito anela em nós a nossa santificação para chegarmos à maturidade de Cristo. O objetivo é alcançarmos aquilo que está gerando em nós esse poder gravitacional, nos unindo a um corpo celestial, a família que vai morar nos céus. Efésios capítulo 4, verso 10 diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, vendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, perceba que em todo o processo nosso litúrgico, tudo converge para o nosso aperfeiçoamento e para a edificação do corpo de Cristo. Foi colocado aqui que período da manhã, você que não veio, oriento, assista um culto maravilhoso no período da manhã,
mas está dizendo que a palavra, ela é o quê? Desculpa, a igreja, ela é o quê? Ela é coluna e baluarte. Irmãos, para o pedreiro, baluarte, você pode falar cinta. Coluna é isso aqui que está levantado. Cinta é o que é traçado aqui, ó, com uma viga traçado. Isso tudo, tanto a coluna quanto as cintas, vão estar suportando o poder da laje, que é o que? Irmãos, vai dizer que é a verdade. Ou seja, a igreja é coluna e cintas, porque em cima dela está o que? A verdade, a palavra, a verdade. Quem é a verdade, irmãos? Jesus Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é aquele que comprou a igreja. Em terceiro lugar aqui, eu posso dizer que santificação, ele tem um processo ele tem um alvo, e o alvo é santificação, e o cristão necessita dessa santificação para atingir este alvo. Irmãos, não há como dizer você é salvo, eu sou salvo, se a minha vida não retrata isso. Você é, não o que o seu exterior aparenta ser. Você é o que por dentro está. É o que Jesus vai censurando os fariseus, dizendo, olha, vocês possuem uma aparência de piedade, vocês são como um sepulcro caiado. Tem cal, tem mármores, é lindo, mas por dentro só tem ossos, só tem marca de morte e maldição. O cristão não é aquilo que está fora, o meu estereotipo. O que eu sou está dentro. O que você está dentro. O que Jesus fala, que é do coração que procede o pecado, do coração. E é por isso que ele mesmo garante, ele diz que aonde estiver o nosso coração, estará o nosso tesouro. Se damos mais atenção ao reino de Deus, daremos muito mais atenção a esses instrumentos que o Senhor liberou para a sua igreja. Entender que a palavra tem que estar em total destaque e governando a nossa vida. O Espírito Santo tem que estar governando a nossa vida. Em terceiro lugar, a união juntamente com Cristo tem que ser uma realidade. E em quarto lugar, nós precisamos entender que devemos ter uma consciência em Cristo e saber que estamos dentro de um processo do qual o início é justificação, é uma posição, um ato do qual o Senhor nos colocou, mas também o meio é um processo de aperfeiçoamento que tem como objetivo alcançar o alvo da soberana vocação que há em Cristo Jesus. E qual é o alvo da igreja? É alcançar a plenitude de Cristo, é ser muito mais repleto de Cristo, é ser um corpo coeso, um corpo único, um corpo, desculpa a redundância, mas é estar tão ligado a Ele, de maneira que Ele mesmo se torna o nosso viver, Ele se torna a razão da nossa história. E eu quero te advertir, irmão, negociar com isso é andar em jugo desigual. Para terminar, irmãos, eu quero terminar com uma lição aqui. Quero chamar o irmão Fabrício. Vem cá, irmão Fabrício, por favor. Me presta o teu corpo santo, mas fica aqui. Não pode. Não pode ficar. Irmão Fabrício, eu vou chamar uma pessoa alta aqui. Me ajuda. Quem é alto aqui? Eu sou baixinho. Tiagão. O Tiagão. Vem cá, Tiagão. Imagina você está se santificando. Lembra, no reino de Deus, os menores são maiores, tá? No reino de Deus é verdade, os menores, o que serve, o que se faz menor é maior. Mas olha a diferença descomunal, né? Mas vamos lá, olha só, ele é o santo. Desculpa, é só uma representação, tá? Me perdoa. Você é uma pessoa iníqua, uma pessoa que está vivendo uma vida totalmente depravada. Então, olha isso. Se você quiser conviver com um Golias, desculpa, desse, não é você não, tá? Se você quiser conviver com um Golias desse, vai ser jugo desigual.
O jugo desigual é assim, vou colocar aqui, ó. Vou aproveitar que deixaram aqui ao improviso, irmãos. Você pode dar glória a Deus? O jugo desigual. Eita. O jugo desigual. Pode, pega, irmãos. Agora sim, nessa posição. Nessa posição, vai aqui, ó. Bota na cabeça aqui, ó. Você acha, usando a física, usando a lógica, quem está carregando mais peso? Quem está sofrendo? Quem está sofrendo mais? É o Tiagão que representa o pecado desse mundo, o perverso? Ou é o Fabrício? Quem está carregando mais peso? Assim é você quando quer andar com o mundo, carregando o mesmo jugo. Você sempre sofre. Você vai pagar um preço. Você não vai aguentar. Porque o mundo é grande demais. Se você não romper com isso, jogar fora esse jugo, você vai morrer. Não adianta lutar contra gigantes que você não pode vencer. Davi só venceu Golias porque ele foi no nome do Senhor. Porque se ele fosse no nome dele, o gigante não cairia. Assim, não queira lutar contra gigantes que Deus não te chamou para lutar. Com o pecado, você mortifica. Com o pecado, você não negocia. Com o pecado, você simplesmente mortifica. Porque se você tentar vencê-los, você não vai conseguir. É grande demais para você. O que eu quero te dizer, querido, ame muito mais a Cristo. Mesmo que aparentemente isso te desfavoreça de alguma maneira. Mas vale a pena confiar no seu Deus, que te chamou para uma realidade que não é essa. Porque mesmo aparentemente sendo menor e insuficiente, para Deus você tem um valor eterno. Você é gigante no reino de Deus. Que Deus abençoe a igreja. Amém. Glória a Deus. Obrigado. É santo, tá? Lavado. Glória a Deus por Deus. Falando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.